Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Primeiramente, desculpa se o som do vizinho sair alto e sair nessa mensagem aqui, tá bom? Às vezes ele aumenta, baixa o som, não dá muito para controlar o ambiente aqui do som, tá bom? E a outra coisa que eu quero falar com vocês é pedir para vocês se inscreverem num canal novinho que foi criado agora. O nome desse canal é Os Ponder, tá bom? É um canal aí de família mesmo, muito legal. Eu quero compartilhar com vocês o link no final da descrição aqui do meu vídeo. Vocês apertam lá e entra lá no canal e se inscreve, tá bom? O Ponder, tá bom? Ele é o meu presidente de estaca atualmente, mas eu conheço ele de longas datas. Antes de eu ir para a missão, o Ponder, né? Ele veio aqui para São Paulo e ele era o Elder Ponder. Ele fez missão aqui de tempo integral. Eu tive a oportunidade de sair com ele, fazíamos muitas visitas. Teve uma vez que o companheiro dele ficou doente, eu ia fazer visita com ele e a gente ia nas casas, desafiava as pessoas para conhecer a igreja, para ser batizados. E foi uma maravilha, né? Tivemos sucesso naquela época lá. Então a gente já desenvolveu uma amizade naquela época. Depois que ele terminou a missão, ele voltou para São Paulo e ficou morando aqui. E atualmente ele é o meu presidente de estaca, tá bom? Um homem de grande sabedoria. Vou convidá-lo para vir aqui no canal e compartilhar uma mensagem do Vem Segue, tá bom? Eu não sei se ele vai convidar, fazer junto com a família dele toda, né? Como que faz o Vem Segue lá na casa dele, não sei. Vou desafiar ele para compartilhar uma mensagem com a gente aqui, tá bom? Então já fiquem preparados aí. E eu convido todos vocês para se inscrever no canal dele, tá bom? Vou deixar o link no final da descrição do meu vídeo aqui. Entra lá no canal dele e deixa uma mensagem lá, um comentário assim: o Vanderlei me indicou o canal, tá bom? Vamos todos nós dar essa força para ajudar o canal a crescer. É um canal muito relevante para as pessoas nesses últimos dias também. Vamos lá para a mensagem do Vem Segue dessa semana. A gente vai estudar o livro de Números, tá bom? E o livro de Números, ele tem 36 livros, né? 36 livros não, 36 capítulos. Mas nós estudaremos na designação do Vem Segue apenas 9 capítulos, né? Do 11 ao 14 e do 20 ao 24. Então são poucos capítulos, mas eu sempre pego as partes mais importantes de todo o capítulo ali. E hoje eu vou compartilhar com vocês uma parte do capítulo 20, que eu achei muito interessante. Porque, a pergunta é, por que o Senhor desaprovou Moisés e Arão para entrar na terra prometida? O que Arão e Moisés fizeram de errado para não poderem entrar na terra prometida? Essa é a mensagem que eu quero compartilhar hoje com vocês, tá? Vou trazer um pouco dessa visão aqui. Bom, eu vou começar compartilhando com vocês aqui em Números capítulo 20, o versículo 12 e o 13 diz assim: e o Senhor disse a Moisés e a Arão, ou seja, era para os dois a palavra aqui que está sendo dirigida: portanto não creste em mim, para santificar diante dos filhos de Israel. Por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhe dei. Estas são as águas de Meribá. Por isso os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e ele se santificou neles. Bom, então a primeira coisa que nós vemos aqui foi a desaprovação de Deus para que Moisés e Arão entrassem na terra prometida ali. O Senhor falou ali que eles não creu nele, né? E aqui não está mencionado quando foi que Moisés e Arão não creu no Senhor, ou que eles agiram de uma maneira errada, né? Aqui no versículo seguinte deu uma pista, falou sobre as águas de Meribá, nas contendas que teve nas águas de Meribá. Se você pegar essa palavra aí no aplicativo, né, que nós temos da Biblioteca do Evangelho, né, as Escrituras, e colocar Meribá ali no Velho e no Novo Testamento, você vai achar muitas referências sobre isso, tá bom? E é desse episódio que Deus está falando, que Moisés e Arão foram desaprovados nessa vez que eles fizeram a contenda nas águas de Meribá ali, bom? Então, aqui em Números 20, versículo 24 também, ele fala especificamente para Arão que ele não entraria na terra prometida também, mas ele já tinha falado aqui para Moisés e Arão junto, que eles não entrariam, tá bom? Então, para que nós possamos entender melhor essa escritura, eu vou
compartilhar, tem que ir pulando, né? Por exemplo, eu estou em Número 20, e para entender um pouquinho melhor, a gente vai lá em Números 27, versículo 12 em diante. Olha o que o Senhor fez aqui a Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte, Abarim, e vê a terra que dei aos filhos de Israel. Então Moisés vai lá, sobe naquele monte, naquela montanha, e olha toda a terra de Israel ali, né? E o versículo continua: e tendo à vista, então será recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Portanto, rebelde foste no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado que lhe santificar nas águas, diante dos meus olhos. Então, assim, ó, diante dos meus olhos, né, vocês estão sendo desaprovados, tá bom? Vocês foram rebeldes, tá? Então, tanto Moisés como Arão foram rebeldes, e a gente quer saber que rebeldia foi essa que reprovou eles de entrar na terra prometida aqui. Então, algo interessante que ele sobe até esse monte e Deus mostra a terra dos filhos de Israel, diz: vocês não vão entrar, vocês vão ser recolhidos, né? Ou seja, Deus recolheria eles ali. Vamos aqui para... continuando o versículo, né, que eu não terminei, eu estava no versículo 14, né? Eu li só uma parte, dizia assim, ó: portanto, rebelde foste no deserto de Zim, na contenda da congregação de meu mandado. Ou seja, eles desobedeceram uma ordem do Senhor de santificar o povo, né, diante dos olhos deles. Essas são as águas de Meribá, de Acabe, no deserto de Zim. Novamente, ele citou aqui a palavra Meribá. E para nós entendermos o que foi que aconteceu nas águas de Meribá, a gente tem que voltar um pouquinho na história aqui, que é Êxodo capítulo 17, que é quando o Senhor tirou o povo da terra de Israel. Bom, abriu o Mar Vermelho, eles passaram, e ali o povo estava sem água, e o Senhor ia fazer um teste com eles, tá bom? Para que eles pudessem clamar ao Senhor e se humilhar perante o Senhor, pedindo o seu sustento, pedindo água. Mas não é isso que acontece, o povo não se humilha perante o Senhor, tá bom? Conforme o versículo que nós vamos ler aqui. E aqui nos versículos que nós vamos ler, o Senhor havia instruído Moisés o que ele deveria fazer para dar água ao povo, né? Chamar os anciões do povo e levar até a rocha, e ali ele feriria a rocha e sairia a água. Vamos acompanhar o texto. Êxodo 17, versículos 6 e o 7. Eis que eu estarei ali diante de ti, e sobre a rocha de Horebe. Horebe, né, é o monte ali, que é o mesmo monte Sinai, tem dois nomes. E tu ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Então aqui a gente começa a ver que não existe, que não tem mencionado o erro que Moisés cometeu, né? Porém aqui quando fala ferir a rocha, nós sabemos que Moisés ele vai lá e bate com sua vara na rocha. Mas aqui o Senhor está apenas falando que ele feriria a rocha. Não tá, aqui no texto, pelo menos, não está mostrando como que era para ele ferir a rocha. Mas lá no livro de Números tem em detalhe como que era para Moisés fazer isso. Tá bom? Mas aqui ele chega a bater, né, na rocha aqui. O versículo continua. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá. Esses dois nomes são bem importantes, são palavras hebraicas. Massá significa testar, experimentar ou pôr à prova. Então o Senhor levou o povo de Israel até aquele local porque ele queria pôr à prova aquele povo, testar aquele povo. E como que ele fez esse teste? Faltou água, não tinha água para o povo beber, e o Senhor queria ver se eles se humilhariam perante o Senhor, pedindo o seu sustento, clamando a Deus que os salvasse, que desse água. Mas ao invés de se humilharem, eles se revoltaram. A gente lembra do episódio que Moisés chega ao Senhor e clama ao Senhor, ora ao Senhor dizendo: Senhor, daqui a pouco o povo me apredejará, né? Não tem água, o povo vai me apredejar aqui. Aí então o Senhor instrui Moisés o que ele deve fazer ali. Mas esse era um teste. E aí vem a palavra, massá significa isso, né? Testar, experimentar ou pôr à prova. E aí fala aqui, ó, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá. Essa palavra está persistindo aqui para nós entendermos qual foi o erro de Moisés. Então Meribá, aqui em hebraico, significa contenda.
Ou seja, ao invés, no meio do teste que foi feito ali, eles contenderam contra Moisés e contra Deus, tá bom? Por causa de água. Então, ou seja, teve um teste e o povo foi desaprovado, porque eles contenderam. Por causa desse episódio também, eles vão passar 40 anos no deserto. O Senhor desaprova todos ali, inclusive Moisés e Arão, né? Só os mais novos mesmo que vão entrar na Terra Prometida, mas eu vou compartilhar sobre isso nessa semana, né? Que é Josué, Caleb e outros. Mas eu vou deixar esse detalhe para explicar em outra vez. É muito bom compartilhar todos os dias a Escritura, que aí cada dia eu posso pegar um pedacinho. Mas eu não quero que a mensagem fique tão grande, não. Vamos continuar aqui, tá bom? O Senhor chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel, porquanto tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não, né? Eles tentaram a Deus. Será que Deus está conosco ou não? Cadê a água? Eles foram desaforados, ao invés de se humilharem ali. Então, agora eu vou compartilhar com vocês qual foi a desaprovação e qual foi em detalhe a instrução de Deus que ele deu para Moisés e Arão ali, tá bom? Então agora a gente vai voltar para lá para ver por que realmente Moisés e Arão eles foram desaprovados, tá bom? Eu vou compartilhar o que eu entendi do texto, tá bom? Números capítulo 20, a partir do versículo 8. Diz assim, ó: toma a vara e junta a congregação, tu e Arão, e teus irmãos, e falai a rocha perante seus olhos, e ela dará a sua água, assim lhe tirarás a água da rocha, e darás a de beber à congregação e os seus animais. Então, a instrução ela é bem simples aqui, era para Arão, né, Moisés e Arão juntar a congregação, né, levar até a rocha, né, e ali era para ele falar de que maneira era para ele ferir a rocha, né? Aqui está falando especificamente, era para ele falar para a rocha, tá bom? E ali da rocha sairia a água, tá bom? Então essa era a instrução. Então vamos ver o que Moisés fez. E então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe ordenara, né? Então o Senhor ele pegou a vara como Deus havia ordenado. Então ele cumpriu a primeira coisa ali. Vou levar a vara, levou a vara. Moisés e Arão congregaram a congregação diante da rocha. Olha aí, mais outra ordem cumprida. Levou todo o povo ali perante a rocha ali. E Moisés disse-lhes: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Aqui ele começou já um tipo de desobediência e uma desaprovação da parte aqui que eu enxerguei, porque não foi isso que Deus mandou ele dizer. O Senhor mandou ele dizer que ele, Deus, daria a água da rocha, tiraria a água ali para eles. Não era para ele falar assim, seus rebeldes. Aqui mostra também que Moisés ele estava um pouco sem paciência, né? E olha que ele é muito bondoso, a gente vai ver no livro de Números aqui, que ele é muito manso. A gente vai ter a oportunidade de estudar sobre isso. Mas nessa parte aqui, ele perdeu a linha, né, com o povo aqui, e ele chamou eles seus rebeldes, né? Porventura, né, a Escritura diz aqui: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? E então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Então, veja que ele não falou para a rocha. O Senhor tinha falado para ele falar para a rocha e a rocha sairia água. E aqui diz que ele feriu a rocha 2 vezes. Ele pegou a vara dele e sentou na rocha ali. Não posso dizer a intensidade da força ali, né? Ele bateu 2 vezes ali, né, na rocha, e aí a rocha saiu água. O milagre aconteceu? Sim, aconteceu. A água veio, saciou a sede do povo. Mas não era assim que era para ser feito. Ele descumpriu parte da ordem do Senhor. E isso foi mal aos olhos do Senhor, tá bom? Ele não perde a salvação dele por conta disso, né? Nem ele, nem Arão, tá bom? Mas foi algo que desaprovou. Deus não aprovou esse ato deles aqui. E por que, né, o Senhor desaprovou? Bom, primeiramente porque o Senhor falou, olha, você vai falar, né? Lá também falou que ele, no versículo anteriores que nós leu, falou que eles não creram na palavra, foram falta de fé, ou seja, a desaprovação
de Moisés e Arão para entrar na terra da promissão ali, da terra prometida, foi falta de fé, né? Conforme disse lá o versículo. Então aqui, quando ele usa essa frase aqui, ó, deixa eu pegar a frase que ele usou aqui. Aqui, ele disse-lhe: ouve agora, rebeldes, porventura tirarei água desta rocha para vós? Então ele está usando como se fosse o nome dele, né? Por acaso tiraremos, eu e Arão vai tirar a rocha? Que vocês querem? Que nós tira da rocha a água? Ou seja, usando essa frase, ele ficaria livre ali do povo se ele tivesse se comprometido com o Senhor. Porque se ele tivesse falado, o Senhor disse, vai sair a água dessa rocha. Rocha, sai a água de ti para saciar a sede do povo. Aí, se não saísse, o povo cairia de pedra deles, né? Mas como ele usou uma coisa assim, porventura tiraremos nós a água desta rocha, ele deixou meio que suspense no ar ali. Então ele não usou as palavras que Deus havia feito. Vou dar um exemplo simples, né, para entender melhor como eu enxergo esse versículo. Vamos supor que está tendo um culto aqui do lado da minha casa, né, numa casa ali, e o Senhor vem e toca no meu coração dizendo: vai lá no meio desse povo que está lá fazendo o culto. Entre eles tem uma pessoa lá que está na cadeira de roda e doente. Você vai chegar no meio deles e pedir a palavra para que todos te ouçam. E então você dirá àquele que está na cadeira de roda: em nome do Deus de Israel, eu estou aqui hoje para trazer a palavra dele. E ele disse que você vai se levantar e está curado desse teu mal. E aí então a pessoa se levanta da cadeira de roda. Então essa é a instrução que Deus me dá. E aí eu vou fazer diferente. É o que eu vejo como se estivesse aqui no livro aqui de números, né? Eu chegaria até lá, no meio do pessoal, cumpri a primeira coisa. Cheguei lá, pedi a palavra, todos ficaram em silêncio ali para ouvir o que eu tinha que falar. Mas na hora de pedir para o homem levantar-se, né, em nome do Deus de Israel, não. Eu ia lá, colocava as mãos na cabeça dele e disse: eu te curo e seja curado desse teu mal. Levanta-te e anda-te. Né? E ali a pessoa pode levantar-se e sair andando. O Senhor queria que aquele homem fosse curado? Sim, ele pediu para mim ir lá, só que eu não fiz da maneira que ele pediu. E por isso eu posso ser desaprovado. O milagre aconteceu, como nós vimos aqui no livro de Números. O milagre aconteceu. Saiu água da rocha, sim ou não? Saiu. Mas foi da maneira que Deus ordenou que fizesse? Não foi. Então tem essa questão também. Então aqui o versículo é bem claro. Moisés e Arão, eles foram desaprovados por causa dessa falta de fé e por causa que eles não obedeceram à risca às ordens do Senhor. E aí a gente pode pensar, né? Nossa, mas o Senhor é tão rígido assim, né? Eles só fizeram isso só, né? Só deixaram de cumprir uma parte, porque por causa disso eles deixaram de entrar na terra prometida. Conforme eu falei, eles não perderam a salvação, tá bom? Está falando somente de uma terra prometida aqui. Mas por que isso é tão importante, né? Para nós. Isso mostra para nós que nós devemos ter fé no Senhor, fazer como Ele ordenou. E às vezes o Senhor pede para nós, para fazermos as coisas por meio dos nossos líderes. Né? E se os nossos líderes são específicos, nós devemos ser específicos. Né? Agora, se a liderança chega lá e fala assim: olha, nós precisamos remeter nomes ao templo para fazer batismo. Né? Essa é a meta. Nós precisamos ter 30 nomes para remeter ao templo para batismo. Essa é a meta. Vai lá e faz isso. Né? E aí a pessoa ali, né, o presidente do coro, o presidente da Socorro, vai fazer essa meta. Então fica 15 para cada um ali nas organizações e vai fazer da melhor maneira que eles podem para remeter esses nomes ao templo. Tá bom? Mas se a estaca vem e fala assim: olha, eu quero 30 nomes, mas eu quero que vocês façam dessa maneira. Toda vez que tiver a aula do coro e da Cidade de Socorro, não é para dar a aula inteira. Né? Parte da aula é treinamento. Então, durante esse treinamento, vocês devem usar parte da aula para vocês
ajudar as pessoas por meio do celular mesmo, a entrar e remeter nomes ao templo. Na outras semanas que tiver aula de novo do Core da Cidade do Socorro, vocês vão ajudar outras pessoas a terem conta no Family Search. Então são ordens específicas, né? Eu posso remeter os nomes ao templo de outra maneira? Posso, só que aí eu estou desobedecendo algo que era para fazer por um caminho que eles falaram. Se só é mandado fazer de um jeito, a gente faz. Se é mandado fazer de um jeito específico, que façamos assim. Quando o presidente do Coro, a Sociedade de Socorro, fala, é assim que deve ser a administração, façam dessa maneira. A gente não pode fazer de qualquer maneira, a gente tem que servir ao Senhor da maneira que o Senhor quer, tá bom? Então é importante esses detalhes. Então, é isso que eu queria compartilhar. E por mais que a gente possa pensar, nossa, mas foi só isso que Moisés fez, ele só se desviou um pouquinho, né? Mas nós devemos lembrar que Moisés, ele recebeu muita luz. Ele falava com Deus face a face, né? Então aqueles que, quanto mais se aproxima de Deus, mais obediente tem que ser. E às vezes a gente pensa que é um errinho bobo, mas para quem falava face a face com Deus, torna-se algo grande, né? Um exemplo disso é a quebra de um mandamento, né? Por exemplo, uma pessoa que se batizou e tem, sei lá, 2 anos de igreja, ele quebra um mandamento, ele vai ter que se reconciliar com Deus, o bispo vai ajudar ele nesse processo, dependendo do pecado ali. Agora veja bem, uma pessoa que já tem muito tempo de igreja, fez missão, sei lá, tem um chamado de... qualquer chamado aí que é de responsabilidade. Então essa pessoa ela já tem mais maturidade e conhece mais o Evangelho. O mesmo pecado que uma pessoa nova de igreja cometer tem um peso diferente para esse que tem muito tempo, porque ele tem mais luz e conhecimento dentro dele, né? Então é diferente. Então é isso que eu quero compartilhar com vocês, que nós possamos ter fé no Senhor e fazer da maneira que o Senhor instruiu. Não fazer da maneira que nós queremos, né? Mas observar a instrução do Senhor. É esta mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã. Não se esqueçam de se inscrever no canal Os Ponder. Estou deixando no final da descrição do vídeo aqui o link do canal. Tá bom? Vão lá e escrevam lá o comentário. O Vanderlei me indicou o canal. Tá bom? Até amanhã.